Em outubro de 2021, o Facebook, Instagram e WhatsApp sofreram um apagão global, ficando fora do ar por várias horas em uma das falhas mais prolongadas já enfrentadas por essas plataformas. Durante esse período, o Pornhub, o maior site de conteúdo adulto do mundo, registrou um aumento de acessos de 10,5%. Isso equivale a mais ou menos 500 mil usuários adicionais para cada hora em que os serviços do Facebook, WhatsApp e Instagram ficaram fora do ar. Esse fato evidencia o quão grande é o público que consome esse tipo de conteúdo, mas o que você verá neste vídeo é como a obscura e controversa indústria da pornografia realmente funciona. Quem controla toda essa rede de distribuição de conteúdo sexual na internet e quanto dinheiro esse mercado movimenta. Fique aí para saber de tudo. O Pornhub, maior site desse tipo de conteúdo em números de acesso, foi criado em 2007 por Matt Keiser, Stefan Manus e Wissam Youssef, que foram pioneiros na criação desse tipo de empresa, estabelecendo a Interhub, que incluía o Pornhub como uma de suas marcas. A história do site realmente mudou quando Fabian Tillman, um empresário alemão que havia criado um software de rastreamento de publicidade, comprou a Interhub em 2010. Tillman trouxe uma abordagem mais empresarial ao site, com um foco frio e calculado. Em uma indústria geralmente dominada por homens interessados em pornografia, Tillman se destacou porque não estava realmente interessado no conteúdo adulto, mas sim nos negócios e no dinheiro. Ele entendia de números, empréstimos, publicidade e tecnologia, o que o ajudou a transformar o Pornhub em um império multimilionário. Após a entrada de Tillman no negócio e da aquisição de vários outros sites do mesmo ramo, isso resultou na criação de um mega conglomerado do pornô, que depois veio a se chamar MindGeek. Tillman ficou tão rico que, segundo um relato em um programa de rádio, ele tinha um aquário em casa tão grande que um mergulhador precisava limpá-lo semanalmente. Hoje, em 2024, a fortuna de Fabian Tillman é estimada em 350 milhões de dólares. No entanto, ele não continuou no ramo, pois vendeu a empresa em 2013 por 66 milhões de euros, aproximadamente 297 milhões de reais, enquanto enfrentava uma investigação por evasão fiscal. Após sua saída, a MindGeek cresceu ainda mais, consolidando o Pornhub como o maior site pornográfico do mundo. A empresa usou estratégias avançadas de análise de dados para aprimorar seus algoritmos e entender melhor o comportamento do usuário, contribuindo para seu sucesso. No início, o site oferecia conteúdo gratuito, mesmo que não fosse dono do material, alegando que apenas fornecia uma plataforma para os usuários compartilharem seus vídeos. As produtoras de vídeos, que detinham os direitos autorais, descobriram rapidamente que era difícil lutar contra isso, pois mesmo que conseguissem remover um vídeo, ele era repostado em questão de dias. O Pornhub só removia os conteúdos após uma reclamação, o que fazia com que as produtoras tivessem que ficar monitorando o tempo todo para caso algum usuário colocasse seus vídeos lá. Com o tempo, as produtoras entenderam que, em vez de lutar contra a plataforma, era melhor unir forças. Assim, o Pornhub começou a trabalhar com produtoras para fornecer conteúdo legalmente, dividindo as receitas de publicidade e direcionando usuários para os sites das produtoras. Além disso, criaram um serviço premium. A MindGeek, além de ser dona do Pornhub, controla algumas das plataformas mais populares e acessadas no mundo da pornografia online. Entre essas plataformas estão outros dois dos maiores sites em número de acessos, o Brazzers e o RedTube. A MindGeek também possui ou administra várias outras empresas, incluindo estúdios de produção, serviços de publicidade e plataformas de streaming relacionadas ao setor adulto. A diversificação do portfólio da MindGeek permite que a empresa controle uma parte significativa do mercado de conteúdo adulto online, tanto em termos de produção quanto de distribuição. No entanto, a MindGeek esteve no centro de diversas polêmicas, e não apenas pelo simples fato de serem distribuidores de pornografia online. A polêmica mais famosa envolvendo a MindGeek começou com um artigo publicado no jornal americano The New York Times. Em 2020, o colunista Nicholas Kristof acusou a plataforma de estar repleta de vídeos de crimes.
Além disso, afirmava que o site fazia vista grossa a esses crimes. Em seu texto, o jornalista conversou com diversas mulheres que foram vítimas de algum tipo de violência e que descobriram registros disso no site. O caso ficou conhecido como Girls Do Porn, nome da produtora que explorava mulheres e as enganava para filmagens. Outro caso que ficou marcado foi o de uma adolescente de apenas 14 anos, cujas imagens impróprias acabaram sendo compartilhadas para milhões de pessoas ao redor do mundo. A grande questão é que até então, o Pornhub não exigia qualquer tipo de verificação por parte do usuário. Isso permitia que qualquer pessoa subisse qualquer tipo de conteúdo, o que passou a ser usado tanto para que homens compartilhassem vídeos de ex-namoradas como vingança, quanto para que criminosos exibissem seus atos sem qualquer tipo de punição. A denúncia mobilizou grupos anti-pornografia que passaram a pressionar empresas contra os sites que eram propriedade da MindGeek. Eles alegavam que companhias de pagamento como Mastercard e Visa também seriam coniventes com esses crimes. Com isso, a Mastercard e, posteriormente, a Visa buscaram se afastar e passaram a não aceitar pagamentos vindos desses sites. Isso fez com que o Pornhub tivesse que rever toda a sua política de conteúdo. Milhões de vídeos foram tirados do ar, reduzindo a plataforma de 13,5 milhões de vídeos para um pouco mais de 3 milhões em uma das maiores remoções de conteúdo da história. Além disso, a empresa adotou um sistema de verificação de usuários, assim como um reforço na moderação de vídeos enviados. Ainda assim, muitos ativistas alegaram que a empresa não foi clara se o material ilegal foi apenas suspenso ou excluído de vez do site. Mesmo com os esforços para resolver os problemas, a denúncia feita pelo The New York Times fez com que mulheres que foram vítimas do caso Girls Do Porn e tiveram seus vídeos compartilhados se unissem e entrassem na justiça. Em 2021, a empresa foi processada por 50 mulheres que pediam 50 milhões de dólares. Em outubro do mesmo ano, o Pornhub anunciou que fechou um acordo com as vítimas, mas sem divulgar valores. Na mesma onda de denúncias do The New York Times, outras acusações começaram a surgir em torno do Pornhub. Uma das mais graves dizia que o site também era conivente com o de pessoas e que muitos dos vídeos sem moderação enviados eram de jovens que eram sequestradas e forçadas a fazer conteúdos destinados ao site. Por causa disso, a organização Exodus Cry, criada para combater esse tipo de exploração internacional, deu início a uma petição pedindo o fechamento da plataforma, alegando que ela era tanto a cena de um crime quanto uma forma de lucrar em cima de práticas criminosas, já que não havia qualquer tipo de verificação de idade ou consentimento. No texto divulgado pela organização, ela cita o caso de um homem que foi preso em 2019 por ter sequestrado uma menor de idade. A família da vítima descobriu o paradeiro da jovem desaparecida a partir de um canal dentro do Pornhub com vídeos dela. A denúncia deu mais combustível para toda a discussão já vigente sobre as políticas de envio de conteúdo para a plataforma. Já a empresa se defendeu, dizendo que a moderação dos vídeos enviados estava de acordo com princípios reconhecidos internacionalmente e que a revisão dos materiais era feita tanto manualmente por humanos quanto por um sistema otimizado para avaliar e remover qualquer tipo de conteúdo considerado ilegal. Na época dessas polêmicas, pouco se sabia sobre o verdadeiro dono da MindGeek, mas devido aos holofotes direcionados à empresa, muitos começaram a investigar a quem pertencia o império de conteúdo adulto. Foi uma investigação difícil, já que a MindGeek é uma empresa de capital fechado, mas em 17 de dezembro de 2020, uma publicação no Financial Times divulgou quem seria o possível verdadeiro dono da MindGeek. O jornal apontava o empresário Bernard Bergemar como o principal dono da MindGeek. Segundo o Financial Times, o nome de Bergemar era conhecido apenas por um pequeno grupo de investidores influentes ligados à MindGeek. Para se ter uma ideia do quanto ele é misterioso, uma busca pelo nome dele
dele no Google resulta em poucas imagens de seu rosto. Bergemar possui ações na maioria das empresas subsidiárias da MindGeek, o que o torna o maior beneficiário dos lucros da empresa, de acordo com a matéria. Além dele, vale destacar o nome de Feras Antum, apontado como um dos cofundadores da MindGeek. Feras Antum era CEO da empresa quando toda essa onda de denúncias veio a público. Após as denúncias serem publicadas no The New York Times, Antum renunciou ao cargo de CEO da MindGeek em 2022, mas manteve suas ações na empresa. Em abril de 2021, sua mansão de 16 milhões de dólares em Montreal foi incendiada. A polícia suspeita que o fogo tenha sido causado por indivíduos que foram vistos invadindo a propriedade pouco antes do incêndio começar. Já Antum suspeitou que críticos da pornografia pudessem estar por trás do ataque. A casa, que estava à venda, foi completamente destruída, embora não tenha havido feridos. Desde a sua saída, Antum tem mantido um perfil discreto, e não há informações de que ele tenha assumido outro cargo de destaque dentro ou fora da indústria pornográfica. Mas seu irmão é presidente da Nutaku, empresa de jogos adultos que também é propriedade da MindGeek. Em março de 2023, a MindGeek foi comprada por uma empresa canadense de private equity, a Ethical Capital Partners, ou ICP. Ela é uma organização que investe em empresas privadas, que foi fundada em 2022, ou seja, apenas um ano antes da aquisição da MindGeek, o que mostra que tem gente muito grande por trás dessa empresa. Os termos e valores da negociação não foram divulgados. A Ethical Capital diz focar em negócios de tecnologia que têm complexidade legal e regulatória. Essa é a primeira negociação da empresa que é liderada pelo empresário da cannabis, Rocco Meliambro, Fadi Mansur como sócio-gerente e Mike Kossich como diretor financeiro. Embora o site da ICP mencione alguns líderes, não há menção explícita de um CEO específico, mas a estrutura é liderada por esses principais executivos e sócios. Apesar de não haver dados de seus investidores, a Ethical Capital afirma que, entre eles, não estão inclusos os ex-proprietários da MindGeek. Com a mudança de dono, MindGeek, em agosto de 2023, mudou oficialmente seu nome para fugir das polêmicas do passado. O maior grupo de sites adultos agora se chama Ailo. Agora falando da indústria como um todo, a indústria pornográfica global vale cerca de 97 bilhões de dólares. Só nos Estados Unidos, a indústria pornográfica gera de 12 bilhões de dólares a 14 bilhões de dólares em receita anual. Aproximadamente 35% de todos os downloads da internet estão relacionados à pornografia. Cerca de 25% das pesquisas nos mecanismos de busca estão relacionadas à pornografia. 70% dos homens de 18 a 24 anos visitam sites pornográficos pelo menos uma vez por mês. Existem mais de 4,2 milhões de sites adultos, representando 12% de todos os sites da internet. A cada segundo, 28 mil pessoas estão consumindo conteúdo pornográfico. As empresas da MindGeek estão no top 3 das empresas com maior consumo de banda no mundo. Pornhub tem mais acessos mensais do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. A pornografia na internet representa cerca de 20% das vendas totais do comércio eletrônico nos Estados Unidos. Esses são alguns números que mostram o quão grande é o mercado da pornografia, mas além das polêmicas e escândalos que essa indústria está envolvida, há também uma grande força maligna por trás desse mercado, até porque a pornografia tem uma alta capacidade de viciar seus usuários e de modificar o cérebro de seus consumidores. O vício em pornografia é um problema sério que pode impactar profundamente a vida de uma pessoa, afetando seus relacionamentos, saúde mental e desempenho no trabalho ou nos estudos. A pornografia, assim como drogas pesadas como a cocaína, pode criar uma dependência intensa devido ao modo como afeta o cérebro. A questão é que, assim como ocorre com drogas, o cérebro do viciado em pornografia sempre busca algo novo ou maiores doses para obter a mesma sensação de prazer.
Quando uma pessoa assiste à pornografia, seu cérebro libera dopamina, uma substância química associada ao prazer e à recompensa. Esse processo é semelhante ao que acontece quando alguém usa drogas como a cocaína, criando uma sensação de euforia. Com o tempo, no entanto, o cérebro começa a se acostumar com essa liberação constante de dopamina, o que leva à necessidade de consumir cada vez mais pornografia para alcançar o mesmo nível de satisfação. Esse ciclo pode se transformar em um vício difícil de controlar. À medida que o vício progride, uma pessoa pode começar a procurar conteúdo pornográfico cada vez mais extremo ou incomum para satisfazer a necessidade de dopamina. É nesse momento que muitos desenvolvem fetiches ou interesses que antes não tinham. O vício em pornografia pode fazer com que a pessoa busque estímulos sempre mais intensos, levando-a a explorar conteúdos cada vez mais obscuros ou estranhos para atingir o mesmo nível de excitação. O fácil acesso à pornografia por crianças e adolescentes é uma outra grande preocupação, pois pode ter impactos profundos não apenas no desenvolvimento do cérebro deles, mas também trazer grandes impactos na sociedade como um todo. A revolução digital trouxe uma facilidade jamais antes vista para acessar conteúdo adulto. Basta alguns cliques para encontrar uma quantidade quase infinita de vídeos, fotos e outros materiais explicitamente sexuais. O problema é que crianças e adolescentes que têm acesso a smartphones e computadores também podem encontrar esse conteúdo facilmente, mesmo sem procurá-lo. Essa exposição precoce à pornografia pode causar uma série de problemas. Em primeiro lugar, crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento emocional e cognitivo, e a pornografia pode distorcer suas ideias sobre sexo, relacionamentos e comportamento humano. Eles podem começar a ver a sexualidade de forma distorcida, associando sexo à violência, agressão ou desrespeito. Além disso, o consumo precoce de pornografia traz uma maior propensão de desenvolvimento de vícios, pois o cérebro jovem é mais suscetível à influência de estímulos prazerosos, como os encontrados na pornografia. A indústria da pornografia está ciente dessa situação e, na verdade, se beneficia disso. As empresas por trás dos maiores sites de pornografia ganham bilhões de dólares todos os anos, muitas vezes sem se importar com quem está assistindo ao conteúdo. O modelo de negócios desses sites geralmente é baseado em publicidade, o que significa que quanto mais pessoas assistem aos vídeos, mais dinheiro eles ganham. Isso cria um incentivo para manter o conteúdo acessível ao maior número possível de pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Apesar de existirem ferramentas de bloqueio de conteúdo e controles parentais, muitas vezes elas não são suficientes para impedir que crianças e adolescentes acessem esse tipo de conteúdo. Além disso, muitas famílias não estão cientes dos riscos ou não sabem como proteger seus filhos de forma eficaz, mas as empresas do ramo continuarão lucrando muito dinheiro mesmo, com isso tudo. O site que começa com X e termina com vídeos também aposta no anonimato de seus principais investidores. O Xvideos é comandado pela WGCZ Holding, que também possui outros sites da mesma natureza. Mas ninguém sabe quem comanda esses sites, pois a WGCZ também é uma empresa de capital fechado. A WGCZ Holding é registrada na República Tcheca como uma sociedade anônima. Como uma empresa de capital fechado, a WGCZ Holding não é obrigada a divulgar publicamente informações detalhadas sobre seus acionistas e proprietários, exceto para autoridades regulatórias conforme exigido por lei. Ou seja, quem realmente controla a indústria de conteúdo adulto é um mistério. Por mais que tivéssemos especulações de quem era o dono da MindGeek, agora Ailo, hoje ela já está em outras mãos, e não sabemos as reais intenções dos antigos e dos atuais donos dessa imensa plataforma de sites. As empresas que controlam esse mercado são empresas sem transparência, que trabalham em um mercado que lucra com o vício, sem ligar para quem está do outro lado da tela, e nem com os problemas cognitivos e sociais que seus conteúdos possam provocar. Se o ramo da pornografia fosse um negócio limpo, ninguém teria vergonha de ser conhecido como o dono da maior rede de sites adultos do mundo.
Comente aí o que você achou disso tudo. Deixe seu like, inscreva-se no Deconômico para ver mais vídeos sobre histórias curiosas envolvendo negócios, economia e dinheiro. Deixarei a sugestão de outro vídeo que tem a ver com o tema desse para você assistir. Muito obrigado e até a próxima.